você que tem acompanhado as nossas reflexões aqui no canal Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje, terceiro domingo da Páscoa, nós refletiremos o texto de Lucas 24, 13 a 35, o texto dos discípulos de Emaús. Esse texto é tremendamente rico de significado e de símbolos. Quero apenas destacar alguns aspectos para a nossa reflexão. Primeiro, o texto é descrito dentro de uma moldura caracterizada por uma viagem, um deslocamento geográfico. O primeiro deslocamento se dá de Jerusalém a Emaús, o segundo de Emaús a Jerusalém. O primeiro deslocamento, ele é motivado por expectativas frustradas. Os discípulos de Emaús que reconheciam Jesus como um profeta poderoso e aquele que eles esperavam pudesse trazer a libertação de Israel, tem as suas motivações frustradas. Essa frustração, ela gera uma ruptura que se expressa no distanciamento da comunidade. Eles deixam Jerusalém e voltam para Emaús. A segunda viagem de Emaús para Jerusalém, ela é exatamente o oposto. As motivações frustradas, as expectativas não realizadas que promoveram o distanciamento e a ruptura, agora foram todas revistas dentro de uma experiência de verdadeira reconciliação e renovação. Reconciliação que leva os mesmos discípulos de volta a Jerusalém, de volta a uma conexão nova com os membros da comunidade, tendo como elo a pessoa de Jesus Cristo, o ressuscitado. Mas entre o deslocamento, que caracteriza a ruptura e distanciamento, e o deslocamento, que significa reconciliação e recompactação dos elos comunitários, nós nos deparamos com Jesus Cristo, aquele que revela a pedagogia divina na vida dos discípulos, na vida de cada um de nós. Diante das expectativas frustradas, Jesus, o ressuscitado, se coloca junto dos discípulos e com dois instrumentos didáticos muito simples, mas tremendamente importantes, ele leva esses discípulos a uma revisão das suas expectativas. O primeiro elemento é a apresentação das Escrituras. Como diz o texto de Moisés aos profetas, Jesus vai repassando esses textos de modo a ajudar os discípulos a entender que Cristo, ele, não é só um profeta poderoso, mas é sobretudo um Messias. O Messias que manifesta a sua autoridade e o seu poder, não de forma extraordinária e grandiosa, mas com gestos simples e característicos da vida humana, muitas vezes entendidos como derrota, como, por exemplo, o fato do sofrimento. Jesus diz, o Cristo não devia sofrer, sempre embasado com os textos da Escritura. Portanto, vejam, a palavra de Deus que vai preparando o terreno para reconhecer Jesus como o Messias de Deus. O segundo gesto é o gesto do partir o pão. Um gesto simples do cotidiano que os discípulos devem ter visto Jesus fazer e repetir inúmeras vezes com o grupo que o acompanhava, com o grupo que o seguiu até Jerusalém. Sustentados pela palavra, passados pelo pão partido do cotidiano, os olhos desses discípulos se abrem e eles finalmente podem ver, ou seja, finalmente reconhecem Jesus. E naquele momento, Jesus fisicamente desaparece diante deles. Por quê? Porque a visão agora, iluminada pela palavra e sustentada nessa presença de Deus no cotidiano, é a visão da fé. Esse movimento, portanto, de Jesus juntos dos discípulos, nos expressa a pedagogia de Deus, é a própria ação reconciliadora, poderíamos dizer misericordiosa de Deus, que na ressurreição do seu Filho nos reconduz de novo para Jerusalém, de modo que também nós possamos participar dessa mesma Páscoa. Com uma particularidade: o Cristo que parte o pão na casa dos discípulos é o Cristo cujo pão é partido constantemente na comunidade, onde todos somos convidados a reconhecer a presença real de Cristo.
Como último aspecto que quero sublinhar é o aspecto da atitude dos discípulos. Embora desiludidos e, portanto, desestimulados a continuar junto da comunidade, eles conservaram ainda uma característica de hospitalidade. Levaram Jesus até a própria casa, para que aquela noite estivesse com eles. Essa hospitalidade é como uma janelazinha pequena que Deus, atento e cuidadoso, se aproveita, no sentido positivo da palavra, para que com a luz da ressurreição possa entrar na escuridão das nossas frustrações, de modo, então, a nos iluminar por dentro e nos reconduzir à vida.